E aí, pessoal, beleza? Como eu havia falado anteriormente, a gente vai começar a fazer alguns testes. Na verdade, eu quero fazer poucos testes para a gente já começar a fazer o service, enfim, já tomar embalo aqui, tá bom? Beleza. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Vou abrir aqui o meu projeto, vou dar uma aqui aumentada. Vou já criar aqui um arquivo chamado users, tá? Na verdade, veja só, eu criei um arquivo, uma pasta chamada views, que vai ser onde nós vamos guardar os nossos testes da view, e já criei aqui um arquivo chamado test users views, tá bom? Então a gente vai começar a fazer os importes aqui. A gente vai importar uma biblioteca, na verdade, duas bibliotecas novas aqui que a gente ainda não tinha utilizado. Então vamos importar o Django URLs. Import reverse. Vamos importar aqui o from REST framework, que é aquela biblioteca que a gente já tinha visto anteriormente, lá do response. Test case, tá? Bom, anteriormente a gente estava usando o test case, né? Mas isso aqui a gente vai usar o API test case, tá bom? Que já tem algumas coisas bem legais e tudo mais, próprio para fazer testes em APIs, tá? Então, levando em consideração como é que a gente estava escrevendo os nossos test cases, a gente vai também tentar escrever aqui. Então, class. Vamos definir aqui um método que talvez seja novo aqui. Setup. Esse setup, na verdade, acho que não, né? Não sei, não me recordo de ter já mostrado isso para vocês. Mas enfim, se eu não tiver mostrado, o setup ele faz o seguinte. Eu posso criar, sei lá, dois testes aqui. Vamos supor, eu quero criar dois testes. Vou abrir aqui até o Figma. Vamos colocar aqui, vou abrir aqui aqui. Vamos supor aqui que eu tenho dois testes. Então, teste um aqui, teste 1 e teste 2, tá? O teste 1, eu vou adicionar algumas coisas, tipo, por exemplo, eu quero definir um URL para ele, então eu vou definir um URL para ele, eu vou definir um URL para esse outro teste 2. Só que eu vou ter que ficar definindo isso e eles são, poxa, eles já são usados os dois a mesma coisa. Então vamos supor aqui, esse URL seja o users, né? E esse daqui seja o users também. O que é que o setup faz? O setup ele é um método que a gente vai poder usar, vai compartilhar atributos que nós vamos usar em outros testes da classe user test case, tá? Então, por exemplo, o teste, nossa senhora, o test case ele vai usar exatamente isso aqui. A gente vai poder compartilhar atributos que nós vamos definir aqui. Então, URL. Eu vou poder usar o URL tanto aqui e aqui, sem precisar instanciar de novo um novo objeto URL, tá bom? Então é basicamente isso que o nosso setup faz. É claro que a gente pode criar outras coisas, a gente pode criar entidades e tudo mais, mas de forma simples é mais ou menos isso aqui. O que é que a gente vai definir aqui? A gente vai definir a URL, né? Porque ela vai ser compartilhada por praticamente todas as coisas desse teste, então faz sentido a gente usar ela. A gente vai usar aqui o self.url e nós vamos usar o reverse. O que é que o reverse faz? O reverse é uma forma mais simples da gente chamar as URLs da nossa aplicação, sem precisar ficar, por exemplo, escrever isso aqui, self.url, que também serviria API/users. Em vez de API/user, a gente vai poder chamar apenas users. Só que para a gente poder configurar isso aqui, nós precisamos definir um namespace, na verdade um name para essa users, tá? Para nosso endpoint users. Eu já adicionei aqui, eu adicionei esse aqui name users, tá? Que basicamente é o que nomeia essa URL. Então, quando a gente chamar essa users, o nosso Django tem inteligência suficiente de identificar, poxa, isso aqui é o API/users, tá? É uma forma mais simples enfim, de chamar aqui, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso teste. Então vamos usar esse reverse aqui. Ok. Agora vamos criar nosso primeiro teste. Vamos criar o teste para criação de usuário. Então, teste create user. O que é que nós podemos fazer? Vamos aproveitar o que a gente já tem do próprio Serializer em si, tá? Porque a gente já tem algumas coisas do Serializer e aí, poxa, vamos aproveitar isso, né? Então vamos aqui copiar isso. Vamos colar aqui. Então temos um data aqui.
Esse data a gente pode chamar aqui de payload, né? Porque é o payload da nossa aplicação. Tem todas as informações que nós estamos usando aqui no Insomnia, né? Phoneme, tudo mais, blá 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 blá. O que a gente vai fazer? Definimos o nosso payload da nossa aplicação, a gente vai chamar fazer o chamado endpoint, né? Então o que a gente vai fazer? Response. Eu vou criar essa variável response que ela vai receber um self.client. Esse self.client está dentro do API test case, pessoal, tá bom? Então, dentro do API Test Case, a gente tem vários atributos aqui que nós vamos poder usar para fazer, por exemplo, a chamada da API, o mock da API e tudo mais. Vocês podem aqui, por exemplo, a gente tem um post, né? Então, post, request, get, tem várias coisas. E aqui a gente vai definir aqui a nossa URL. Então, vamos lá, self.url. Então, essa URL aqui, certo? Vamos definir aqui também o payload, porque a gente precisa enviar isso via post, então tem que ser assim. E o que a gente pode colocar aqui? Format JSON, tá? Porque é um formato .json. Aqui, por exemplo, poderia ser multi-party, form data, alguma coisa desse tipo aqui, que geralmente, por exemplo, quando a gente quiser fazer um upload de foto, imagem. Beleza. Feito isso, o nosso teste está praticamente pronto. O que a gente pode fazer? A gente pode verificar como é que está o response disso, qual é o código, se por exemplo é um código status 201. Vamos lá. Response.statuscode, e agora um status.http 201. O que a gente pode fazer também? Vamos dar um self.assert equal response.data. Vamos ver, porque assim, a gente sabe que o response vai retornar exatamente a informação que deve estar aqui, né? Que seria o nosso usuário criado. Mas vamos lá, vamos tentar usar isso aqui, o response.data e payload. Vamos ver se isso é igual. Beleza, status code ok. Bom, o nosso teste está funcionando. Na verdade, nosso teste já está criado. E o que a gente pode fazer? A gente pode rodar. Vou dar um make teste aqui. E funcionou. Se, por exemplo, aqui eu botasse... Vamos colocar aqui no HTTP um 400. HTTP 400 bad request. Acho que é assim. Vamos ver se é assim. Não sei se é assim, mas vamos ver. Vamos dar um make teste aqui. Ó, 201 é diferente de 400. Então, de fato, nosso teste está funcionando. Nosso teste está passando aqui. Qual outro teste que a gente poderia usar também? Um de atributos falso, de payload inválido. Então, eu vou copiar esse teste aqui. Invalid payload, tá? Que, ou seja, o nosso payload está errado. Eu vou remover aqui a senha, que enfim, sem username, acaba sendo, sem a senha a gente já vai acabar tendo erro aqui. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos dar um HTTP 400 bad request. Eu não vai ter mais esse response.data, vai ter uma resposta de assert, né, um exception. Vamos dar um make test. Rodou. E se eu quiser, por exemplo, pegar aquela mensagem que a gente pegou no Insomnia. Vamos ver aqui como é que fica a mensagem, como é que a gente pode salvar aqui. pdb.setTrace. Então vamos dar um Ctrl S aqui, vamos rodar o nosso teste. Vamos dar um response.data. Response.data, a gente pode dar um response.data. Abre colchetes aqui. Password. Abre colchetes, 0. Beleza. Chama aqui do title aqui. Beleza, this field is required, tá? Então a gente vai usar isso aqui. Na verdade a gente vai chamar isso aqui, ó. Response.data. Então o assert que a gente vai dar vai ser isso aqui, ó. Self.assert equal isso aqui e essa mensagem aqui. Churururu. Beleza? Eu tinha aqui a chave, né? Putz. Oh, caramba, peraí. Beleza, vamos rodar aqui nosso teste. Opa. Bom, 12 testes funcionando. Ok, era mais ou menos isso mesmo. Vão fazendo outros testes e vejam o que é que a gente pode fazer e tudo mais aqui.
É isso, pessoal. Próximo vídeo a gente vai começar a mexer nos services, né? Criar o nosso primeiro service para fazer as validações que precisamos fazer, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu.